Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Glória a Deus. Que linda manhã aqui em João Pessoa. Hoje o dia amanheceu esplendoroso. O sol está maravilhoso. Eu louvo a Deus porque Deus tem sido bondoso, fiel e justo para conosco. Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido desse maldito Covid-19, pela graça e misericórdia de Deus, eu, a minha esposa, nossos filhos, noras, netos, graças a Deus estamos bem, graças a Deus. Então nós temos que agradecer imensamente a Deus, não é isso? Muito bem, para aqueles que estão me acompanhando pelo YouTube, pelo WhatsApp, estão vendo que eu estou estudando sobre a vida do nosso grandioso apóstolo Paulo. E eu já estou falando sobre a aventura que Paulo e Barnabé estão fazendo na primeira viagem missionária aos gentios, aos gentios. E já falei sobre as províncias que eles percorreram, relembrando um pouquinho, a primeira província que eles visitaram foi a ilha de Chipre. Depois da ilha de Chipre, eles foram para uma outra província chamada Panfilha. Depois de Panfilha, eles foram expulsos daquela província, pelos judeus, e eles foram para uma outra província chamada Galácia. E no último devocional eu falei que lá em Galácia eles foram visitar uma sinagoga no sábado de manhã, numa cidade chamada Icônio. E eles deram oportunidade para o apóstolo Paulo ministrar uma palavra, um sermão lá no culto lá de manhã. O apóstolo Paulo ministrou cheio do poder da unção de Deus, de tal maneira que muitos judeus e muitos gentios se converteram ao cristianismo. E agora a liderança judaica, que era contrária a tudo que Paulo e Barnabé ministrava, eles ficaram enciumados. E eles então se reuniram e planejaram apedrejar Paulo e Barnabé. E nos diz que eles ficaram sabendo disso e fugiram dali daquela cidade. Em protesto, diz que eles sacudiram a poeira das suas sandálias e foram para uma outra cidade que fica no sul daquela província chamada Listra. E lá em Listra, meus irmãos, aconteceu uma coisa extraordinária. A palavra de Deus nos diz, isso foram palavras do nosso Senhor Jesus, lá em João 14, versículo 12, Jesus fez uma promessa para nós, para os discípulos naquela época, e para nós que somos seus discípulos atuais. Jesus disse o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maior, para que o Pai seja glorificado através do Filho. E no versículo 13 ele disse: e todo aquele que pedir alguma coisa em meu nome eu farei. O apóstolo Paulo acreditava piamente nessas promessas de Jesus. E nós vimos que lá na ilha de Chipre, ele realizou ali um milagre extraordinário. Vocês lembram? Eu comentei no devocional anterior. Lá, ele, com raiva do assessor do governador daquela ilha, chamado Sérgio Paulo, esse assessor dele era um judeu, um falso profeta, um charlatão, que fazia magia.
E tudo que Paulo ministrava para o governador Sérgio Paulo, aquele judeu que era assessor de Sérgio Paulo contradizia tudo. E Paulo, com raiva daquele homem, não sei se ele sentiu raiva, né? Mas ele ficou chateado, ele orou a Deus e Deus cegou aquele homem chamado Bar Jesus de imediato. Bar Jesus, eu até comentei, significa filho de Jesus. Você lembra que eu falei que Paulo, quando olhou firmemente para aquele homem, ele disse: você não é filho de Jesus, você é filho do diabo, a partir de agora você estará cego. E ele ficou cego de imediato. Então esse foi um dos primeiros milagres que aconteceu, né, durante essa viagem com o apóstolo Paulo. E agora lá em Listra aconteceu um outro milagre extraordinário. Eu vou contar isso no próximo devocional, ok? O que eu quero dizer, meu amado, minha amada, é que Paulo acreditava piamente nessa promessa que Jesus fez, de que nós faremos milagres até mais extraordinários, maiores do que Jesus fez. Você sabe por que isso? Você sabe realmente o que Jesus queria dizer com essa promessa? Será que esses milagres que Jesus estava prometendo eram milagres de cura, milagres de andar sobre as águas, de multiplicar pães, de ressuscitar mortos? Nós vamos ver no próximo devocional, ok? Então não perca. Me acompanhe aí no WhatsApp, no YouTube, que além de você estar aprendendo muito, como eu estou aprendendo, né? Eu, quando estou gravando esses devocionais, eu estou aprendendo muito. Você também estará aprendendo, e além de aprender, você compartilha essas mensagens com outras pessoas, com seus parentes, com amigos, né? Porque assim fazendo você estará também cumprindo essa promessa de Jesus. Esses meus devocionais, o único objetivo deles é abençoar, edificar e salvar vidas. Assim fazendo, você estará também colaborando para o reino de Deus, salvando almas do inferno para o reino de Deus, ok? Eu amo vocês, um beijo no seu coração e Deus te abençoe abundantemente, você e sua família, ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus.